Olá, boa noite. Quinta-feira, 15 de novembro, feriado da Proclamação da República. Eu sou Jorge Guedin e está no ar agora o FURB Notícias. A reportagem que abre o FURB Notícias neste feriado vai contar histórias de mulheres que estão ajudando a transformar uma comunidade aqui em Blumenau. O que era para ser uma simples horta foi muito mais além. Toda terça-feira, pessoas como a dona Marlene e a dona Edith põem a mão na massa, ou melhor, na terra. Elas e outras mulheres usam um pouco do seu tempo para fazer o bem para toda a comunidade onde vivem na Velha Grande, em Blumenau. Elas participam de um projeto que ensina a fazer hortas e composteiras na Casa de Acolhida São Felipe Neri, uma organização não governamental que vive de doações. Ela acolhe crianças e adolescentes no contraturno escolar, ou seja, quem estuda pela manhã passa a tarde no local e vice-versa. São mais de 70 crianças da região, mas o que era apenas um projeto de horta comunitária se tornou algo maior. A ideia era realmente um projeto com horta e composteira, mas no decorrer, já bem no início assim, do projeto, a gente viu que a demanda aqui socioambiental era bem maior do que uma simples horta e uma composteira. E aí começamos a trabalhar com elas a questão do empoderamento, da cooperação, do trabalho em equipe e valorizando também o conhecimento delas. Todas elas são da comunidade, considerada uma das de maior vulnerabilidade social da cidade. E não foi difícil chamar todo mundo para participar desta ação. Eu soube porque depois uma foi passando para outra, o outro foi passando para outra, é onde que está vindo até hoje, amanhã. Amanhã vem outra, né, dona Marlene? Daí já está vindo pessoal para cá, já tem 8, quase 10 mulheres. Todas as mulheres que fazem parte do projeto moram no bairro e a maioria delas veio do campo. Eu me criei na roça, lá em Birama, né? E nós plantava batata doce, plantava aipim para vender para a fábrica, né? E plantava tudo, arroz e tudo quanto é coisa nós plantávamos. Com a experiência da criação na roça, todo o conhecimento é aproveitado e compartilhado, uma ajudando a outra. E a gente vai aprendendo também mais coisas, né? Ensina o que a gente sabe e aprende o que a gente não sabe. O projeto iniciou no começo do ano e as responsáveis pela ONG já perceberam logo de cara que o trabalho iria muito além da horta. A nossa ideia era trabalhar, alimentar a casa, vamos dizer assim, com a nossa horta. E como nós verificamos a fragilidade social dessas mulheres que estão aqui, que era muito maior do que nós imaginávamos, nós vimos a necessidade de então poder trazer algumas informações a mais, valores para elas e tudo mais, como no caso de senso de pertencimento, o empoderamento para elas, porque elas precisam, devido ao histórico que elas têm também aqui na região. E isso está refletindo na vida delas pessoal também, isso nós estamos observando bastante. Esse trabalho envolve 3 ONGs, uma que organizou a horta comunitária, a outra que cedeu espaço e atende as crianças da comunidade e uma terceira que financia os trabalhos na horta e que fomenta o microcrédito em Santa Catarina e no Paraná. Com a intenção de colaborar com a entidade, com as crianças que hoje participam aqui, mas com o intuito da comunidade estar dentro desse projeto e estar se beneficiando, aprendendo, levando a horta para casa, para suas casas, né? E criando um empoderamento das mulheres, um pertencimento, né? De estar aqui e manter essa horta. E nós acompanhamos voluntariamente nessa parte de assessoramento para que os processos possam caminhar e os projetos possam ser encaminhados, porque acaba gerando uma rede de voluntários, porque tem profissionais de várias áreas e cada profissional dentro da sua área vai trabalhando e vai fazendo com que as coisas ocorram, aconteçam, né? Para que a comunidade se envolva, porque muitas vezes o que precisa é justamente alguém que possa dar umas diretrizes, uma direção e para que aquilo ocorra, a própria comunidade vai se envolver e vai criar as situações. E tudo que é colhido pelas moradoras vai para a cozinha da ONG, que atende os jovens da comunidade. Folhas fresquinhas, para alimentar bem e com qualidade todas as crianças.
projeto da horta fez toda a diferença na nossa casa, porque a nossa entidade, a gente sobrevive das doações, né? Então as crianças comem aquilo que a gente ganha, e nos primeiros anos a gente não tinha nem verdura, nem fruta para dar para as crianças. Então com o projeto da horta teve todo o envolvimento das famílias na casa, são elas que manuseiam, são elas que cuidam da horta, e as crianças também são beneficiadas porque a gente pode colher, né, a alface, o tomate todos os dias. E elas fazem isso com muito carinho. A gente conversa, né? Tudo junto, se diverte, passa tempo, né? É legal. É legal. Gostamos de mudar bastante coisa, né? Sempre tem uma coisa diferente. Sempre. Sempre tem. Uma conversa com uma coisa, outra conversa outra, e assim as horas vão passando, hein? Você sabe o que fazer com aquele remédio que você não usa mais? O descarte correto dos medicamentos é o assunto de hoje na nossa dica de sustentabilidade. Olá, o que você faz com os medicamentos vencidos ou que você já não usa mais? Joga eles no lixo? Há muita desinformação sobre os problemas do descarte inadequado dos medicamentos, né? Eles podem ser contaminantes tanto nos aterros, quando não são bem vedados, como o descarte também nos efluentes, né? Mesmo a gente quando consome os medicamentos e utiliza o vaso sanitário, muitos dessas substâncias não são metabolizadas, não são transformadas e acabam contaminando a rede de efluentes e não são devidamente tratados pelas estações de tratamento, né, que não têm mecanismos para neutralizar muitos desses compostos. Na verdade, não se sabe muito dos efeitos que vários dos medicamentos têm no meio ambiente para os organismos silvestres, mas alguns exemplos mostram que podem ser muito graves esses efeitos. Por exemplo, um anti-inflamatório que a gente usa comumente, o diclofenaco, na década de 90 passou a ser utilizado também para tratar o gado bovino na Índia. E ele foi responsável pela mortalidade de aves que se alimentam do gado quando ele morre no campo, né? São as aves necrófagas, os abutres. Então, na década de 90, 99% dessas aves morreram por terem consumido a carne do gado que tinha sido tratado com diclofenaco. E a morte era causada por uma falência dos rins, né? Elas não têm capacidade de transformar, filtrar esse medicamento. Então, para você ter uma ideia de quão grave pode ser o uso ou o descarte em locais inadequados de medicamentos. Sem falar nos antibióticos que podem gerar resistência nas bactérias da natureza e não serem mais eficientes para o nosso tratamento. Bom, então, de que forma a gente deve proceder com esses medicamentos usados já sem uso? A dica é procurar locais que recebam e façam o destinamento correto. Geralmente se faz a incineração, né, dessas substâncias, desses medicamentos, para que eles não sejam mais contaminantes. Existem sites que podem indicar para vocês esses locais, geralmente são farmácias, você pode digitar lá no navegador de internet destinação de medicamentos usados ou vencidos e existem alguns aplicativos que indicam então quais são as farmácias na sua cidade que recebem. Não são todas as farmácias, mas muitas delas sim devem ter locais específicos para descartar os medicamentos. A caixinha e a bula não tem tanto problema porque elas não entram em contato direto com o medicamento, tá? Mas as cartelas e os frascos com os remédios devem ser descartados nesses locais. O Hospital Veterinário da FURB vai socorrer os animais silvestres que sofreram algum tipo de acidente na região. Quem conta os detalhes sobre esse trabalho é o professor do curso de Medicina Veterinária, Júlio César de Souza Júnior.
O SASBlu, o Serviço de Atendimento de Animais Silvestres de Blumenau, ele vai funcionar com uma colaboração entre 3 instituições, né? A Universidade, a FURB, a Polícia Militar Ambiental e a FAEMA, né? A Fundação de Meio Ambiente de Blumenau. As 3 instituições vão participar da seguinte forma. A Polícia Militar Ambiental ela é responsável por buscar os animais e recolher animais em atendimentos de atropelamentos, eletrocuções, ataques para os animais domésticos, né? Enfim, animais machucados. Esses animais são encaminhados, então, ao Hospital Escola Veterinário, onde aqui recebem o atendimento médico veterinário, né? Clínica, cirurgia, diagnóstico por imagem, né? Pelos professores da universidade e também pelos alunos do curso de graduação em Medicina Veterinária. E também a participação da FAEMA, que através do Fundo Municipal do Meio Ambiente, né, vai dispor de um recurso, né, de custeio para materiais médicos hospitalares e também para algumas questões de serviços especializados para a gente fazer o atendimento dos animais. A Polícia Militar Ambiental ela também tem a responsabilidade da destinação dos animais. Então, após a recuperação médica, a alta dos animais, esses animais são devolvidos para a Polícia Militar Ambiental, que dá a devida destinação para os bichos, ou são direcionados a cativeiros, né, a criadouros regulamentados, ou uma possível soltura novamente à natureza, dependendo da condição do animal. Os atropelamentos, os ataques por animais domésticos, cães e gatos e as eletrocuções são as 3 principais causas de problemas médicos nos animais silvestres aqui na nossa região, né? Então a gente considera os 3 principais conflitos entre a fauna e a população humana, né, aqui da nossa região. Os animais vão entrar aqui pela Polícia Ambiental, única e exclusivamente, né? Então, se qualquer morador aqui da nossa região que tiver, que for exposto, ver, enxergar qualquer animal selvagem que esteja doente ou com algum ferimento, né, machucado, ele deve entrar em contato com a Polícia Militar Ambiental. A Polícia Ambiental, então, recolhe esse animal e traz para cá. Previsão de início do trabalho, né, passado pelo presidente da FAEMA, é novembro. Os objetivos do projeto, primariamente, é dar um atendimento médico emergencial aos animais, que normalmente estão com algum problema clínico, né? Então, os animais estão com dor ou com outros problemas, então a gente faz o atendimento rápido. Também é a gente poder qualificar os nossos estudantes, né? Ou seja, os estudantes de Medicina Veterinária da FURB têm a oportunidade de ter um maior contato e aprender questões de manejo e também de medicina de animais silvestres, né? Então é uma formação para os nossos acadêmicos. Também tem uma função de participar também numa demanda da sociedade, que é o atendimento, o conflito com a fauna, né? Então o município, a gente vai estar contribuindo com um problema ambiental do município e da região e também auxiliando a Polícia Militar Ambiental, que hoje depende de levar esses animais até Florianópolis, né, para receber os primeiros atendimentos, né? Então esses são alguns objetivos, além também de poder contribuir com pesquisa, né? Porque esses animais são muito pouco estudados e qualquer novo dado que a gente gere aqui dentro são dados importantes para a gente conhecer melhor a nossa fauna, a fauna local, né? E poder depois aplicar em medidas de mitigação, por exemplo, desses conflitos, né? Reduzir os conflitos e levar mais informação para a população. Fique ligado na programação da FURB TV. Amanhã às 8 da noite tem o Palco SC. Na sequência tem o Expressões. E às 9 horas da noite tem mais um FURB Notícias que está terminando agora. As reportagens que já foram exibidas estão no YouTube e no Facebook. Amanhã a gente volta com mais informações para você. Um excelente restinho de feriado.